De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar das ações aqui realizadas pelo IST AIDS no município, na companhia da Rosilene. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Nós da equipe da saúde que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho. Bom, sabemos que Carnaval, sempre tem essa ação pontual, específica de sensibilização. Sim. A gente tem o objetivo de despertar a conscientização das pessoas para a importância da prevenção, principalmente nesse período que está todo mundo alegre, se divertindo, e tem muitos encontros. Que seja com responsabilidade. Sem dúvida. E quando a gente pensa no público hoje, em especial nos dados relacionados aí às infecções sexualmente transmissíveis, a gente percebe também isso, que é um público muito próximo, não é? A gente tem tido essa questão dos jovens que não viveram a epidemia da AIDS, que não viveram a epidemia das principais doenças e que acabam aí não se cuidando como deveriam. Na verdade, a questão da criação do hábito, e da questão da percepção que existe as infecções e que todos nós estamos sujeitos à contaminação e que há necessidade do uso do preservativo. Então, o jovem que está começando a vida sexual, o jovem que ainda não tem a percepção, a questão da consciência. A gente sabe, pela vivência dos mais velhos, que a nossa consciência vai aumentando, ela vai se ampliando. Então, eu acho que é isso, é a questão do amadurecimento mesmo. E nós, os profissionais da saúde, as pessoas mais velhas, mais maduras, que têm consciência realmente do perigo, dos riscos, temos que ensinar os jovens que eles estão sujeitos às infecções e o uso do preservativo ainda é a melhor forma. Nós temos várias formas que agora o governo do estado implementou, junto com o Ministério, e nós estamos sempre juntos, Batatais sempre participa, disso. É a questão da prevenção combinada. Prevenção combinada é um leque de formas de prevenção, tá? Então não é somente o uso do preservativo, porque a gente sabe que tem pessoas que não aderem, tá? Então nós temos várias formas de prevenção e que essas várias formas podem combinar entre si para que a pessoa possa não se expor ao risco, Perfeito. E se vê hoje, quando a gente fala dessas infecções, a gente fala muito da AIDS, mas a gente teve um boom aí de sífilis, tem outras que têm rodeado e que muitas vezes estão mais na ativa aí, muitas vezes porque são silenciosas, demoram a se manifestar, e a gente tem uma faixa muito grande da população contaminada. Sim, nesse sentido a questão da sífilis, tanto que o Ministério da Saúde, o governo federal, fez o lançamento da campanha de carnaval no Rio de Janeiro, no último dia 8 de fevereiro, e o slogan é use camisinha, é a resposta de todos. Usar camisinha é a resposta de todos. Com a questão de que não é só pela prevenção do HIV, tá? Eles ampliaram isso, até eu penso que em relação à sífilis, tá? Então, o uso do preservativo, porque era focado, o foco era o HIV, E a gente está percebendo que até que houve um aumento do número de contaminação do HIV, sim, mas em relação à sífilis foi mínimo. A sífilis, ela se alastrou, inclusive no mundo inteiro, no Brasil, no estado de São Paulo, em Batatais. Então, o governo federal ele lançou a questão da campanha, que é uma prevenção para todas as infecções sexualmente transmissíveis, não somente ao HIV. Pensando aqui, durante esse período do carnaval, vocês vão estar realizando a tradicional distribuição de preservativos, vai haver um ponto fixo, estão no meio aí do desenrolar dos blocos, como é que vai funcionar? Então, nós estaremos distribuindo os preservativos durante o desfile, Nós vamos descer junto com o desfile. Os pontos fixos são as unidades básicas de saúde,
saúde e que as pessoas precisam acessar durante o funcionamento, né? Que sábado, domingo, segunda e terça-feira até as quarta-feira ao meio-dia estará fechado, tá? Mas durante o período do desfile nós estaremos distribuindo durante mesmo a descida. Tá? Também é interessante pensar aí, né, nessa dinâmica, porque a gente sabe que carnaval muitas vezes, né, tem uma exageradinha na bebida, né, e muitas vezes essa exagerada deixa a pessoa um pouco despreocupada com os cuidados. Não é? Sim, é um pouco complicado, né? É complexo, porque a pessoa precisa perceber, né, nesse momento que provavelmente a consciência esteja alterada pelo uso de bebida alcoólica e outras coisas, né, que ela não pode se descuidar. E nesse momento, o problema do uso de substâncias químicas é que a gente perde o controle, né? É essa a questão. Bebida, né? Não vai deixar ninguém vulnerável aí, então tem que se cuidar mesmo, né? E só... Precisa. Como a gente falava dos cuidados, né? Preservativo é o primeiro deles. Preservativo é o primeiro deles. E é o que a Maria Fernanda pergunta, né? Vocês falaram da questão de combinar outras técnicas. Sim. Então, o que mais se aconselha? Então, na questão da prevenção combinada, nós temos outras modalidades. Primeiro é o preservativo, é a melhor forma de prevenção, sim, tá? Mas também tem as testagens, porque são doenças silenciosas, né? As mais perigosas e letais, fatais, a sífilis, HIV, hepatite B e C, tá? Elas não surgem logo após a contaminação, não apresentam sinais, então a pessoa pode estar contaminada e tendo assim prejuízos na saúde sem ela perceber aparentemente. Então é importante que ela realize as testagens, tá? Nós temos o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que realiza as testagens de segunda, quintas e sextas às 8 horas, sempre nesse horário, tá? É importante chegar até às 8, porque a gente tem, como está tendo muita procura e às vezes nós não damos conta da demanda, a gente limitou nos 6 primeiros que chegarem, tá? Com documento oficial com foto e cartão SUS. Então a testagem é muito importante para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce em relação a todas as doenças é a melhor coisa que existe, porque o prognóstico pode ser muito bom. No caso da sífilis, hepatite B e C, nós temos cura, antes que ela provoque lesões permanentes no organismo, tá? Lembrando que, né, você tem um tempo de janela aí da doença. Sim. Né? Então, olha, fiz uma besteira no carnaval, né, aí vou lá na quarta-feira de cinzas fazer a testagem. Não vai dar nada. Tá? Sim. Tem um prazo aí a se estabelecer. Sim. No caso do sífilis, hepatite B e C, são 70 dias. Então, a partir do momento da contaminação, chama janela imunológica. É a partir do momento da contaminação até que o exame consiga descobrir dentro do organismo. Então leva um tempo para que o organismo comece a reagir e o exame consiga a detecção desse vírus no organismo, tá? No caso do HIV, o prazo é de 30 dias, tá? Então, quando a pessoa nos procura no CTA, a gente sempre faz uma orientação e sempre explica essa questão, né? Então, por exemplo, se a pessoa fez o exame hoje, dia 21, a gente orienta que até o dia 11, se ela se contaminou, até o dia 11 de dezembro, vai aparecer no exame de hoje. Tá? Depois do dia 11 de dezembro, se ela se contaminou, pode ser um falso negativo, porque o período é muito curto, é muito recente a contaminação, o exame não consegue detectar. Então a gente pede para que a pessoa se previna durante pelo menos 70 dias e volte a fazer o exame. É procura espontânea, não precisa de pedido médico, lá no CTA. E por isso que a testagem é importante enquanto ferramenta de prevenção, né? Porque muitas vezes é isso, a pessoa vai nesse primeiro momento e esquece de voltar após período de janela. Sim,
E esquece também, às vezes, que é só fazer o exame. Não, é só fazer o exame e também continuar se prevenindo, porque senão ela vai cair na outra janela imunológica, né? E quando é descoberto o vírus, que no exame dá reagente, porque são exames de triagem, a gente sempre tem que ter o segundo exame, que é o exame de confirmação diagnóstica, tá? Que também tem que estar reagente para que a gente possa fechar o diagnóstico. Então é um exame de triagem, então a pessoa vai até lá, se der reagente a gente colhe um segundo exame, tá? E aí já inicia o tratamento, então uso do preservativo, realização de testagens, tratamento, no caso da sífilis é possível a cura, no caso da hepatite B e C é possível a cura, recentemente de uns 5 anos para cá, até então nós não tínhamos cura de hepatites virais. No HIV é possível a gestão da enfermidade, né? Olha, detectou, a pessoa tem uma rotina aí e uma vida com qualidade desde que faça o tratamento. Total controle. Hoje nós usamos um termo que chama indetectável, carga viral indetectável. É um exame específico que não é feito aqui em Batatais, é colhido em Batatais, tem dia específico, tá? A pessoa colhe o exame e é contado o número de exames nessa quantidade de sangue. Se vier indetectável, nos termos técnicos, indetectável é igual intransferível, I igual a I. E a pessoa tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não tem o HIV, que não vive com o HIV, pode ter uma vida longa, né? Uma perspectiva de vida de 80 anos, né? Trabalhar, viajar, namorar, inclusive ter filhos, é possível o controle disso, tá? Então, é possível ter uma vida normal. E, futuramente, quem sabe daqui a uns 10 anos, pelo menos a ciência e a tecnologia está caminhando para a descoberta da cura. A Amanda coloca uma questão interessante, né? Quando a gente fala de sífilis, das hepatites, são doenças que demoram para manifestar algum sintoma. Sim. Por isso que fazer a testagem é muito importante. Todas elas, inclusive o HIV, né, sífilis. A sífilis, ela pode apresentar alguns sinais, mas que é uma ferida indolor nos genitais ou manchas na palma e nas plantas dos pés, mas pode ser que não apareça nada, né? E as hepatites pode ser que a pessoa fique amarela ou não, amarelada, os olhos amarelos ou não, e durante muitos anos a questão da hepatite pode ficar silenciosa e quando perceber o fígado já está apresentando cirrose ou câncer. Essa é a questão na maioria dessas ISTs, né? Quando se apresenta o sintoma é que já danificou alguma coisa. Por isso que é importante a testagem. Às vezes, em muitos casos, a gente consegue curar a infecção da sífilis e das hepatites, mas a lesão que ocorreu no fígado, no caso das hepatites, às vezes é irreversível, só um transplante. A neurológica, no caso da sífilis também? Sim, e a lesão neurológica e no coração, no caso da sífilis e ossos, aí é permanente. A gente consegue a cura da sífilis, mas a lesão não tem como, né? O órgão não tem regeneração. Perfeito. São células que não voltam mais. E destacando a questão, né, a pontual aí, de que o tratamento, a testagem que a gente estava falando, ela não inibe ou retira o uso do preservativo, né? O uso do preservativo sempre. Sempre é a melhor forma de prevenção, tá? A testagem seria, assim, uma forma de você possibilitar o diagnóstico precoce, antes das coisas começarem a piorar. Tá? E o tratamento, porque aí o tratamento no caso das curáveis, né, a gente evita que essa pessoa se contamine outras pessoas, tá? E no caso do HIV, apesar de não ter a cura, se a gente conseguir com que ele chegue à carga viral indetectável, ele também não transmite às outras pessoas. Perfeito. E
Eu esqueci de falar outra forma de prevenção, que é a PEP, a profilaxia pós-exposição sexual. Nós temos esse serviço aqui em Batatais, na UPA, quando a pessoa teve uma relação sexual e aí percebeu, né, ou houve rompimento de preservativo, ficou insegura, pode procurar a UPA. Vai passar por avaliação, tá, médica, para ver a questão do risco, tá? Se for prescrito a medicação, a pessoa vai sair com a medicação testada, porque antes da prescrição é feito os testes lá na UPA mesmo, mas é muito importante que ela dê continuidade ao tratamento no nosso ambulatório de infectologia, porque a medicação é tóxica, como todas as medicações. Precisa fazer regularmente os exames para ver se está tudo bem. Perfeito. Tá. Repetindo então, né, só da questão específica da testagem, horários e local. Então, nós funcionamos, o CTA funciona no Egídio Rico, no ambulatório de especialidade no Egídio Rico, lá do lado do fórum, atrás da rodoviária, né? De segundas, quintas e sextas-feiras, especificamente às 8 horas, tá? Não é preciso jejum. É preciso apresentar um documento com foto oficial e cartão SUS, tá? E ter disponibilidade para ficar, porque a gente tem um fluxo. Passa por entrevista, colhe o exame, até o exame ficar pronto, passa por uma orientação e depois recebe os laudos. Então, isso leva um tempo, tá? Perfeito. Quero agradecer a presença aqui no programa, né? Desejar a toda a equipe um ótimo trabalho nesse período de carnaval e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais consciência da população aí a respeito dos riscos das ISTs e que todo mundo se divirta mais com responsabilidade. Nós da saúde que agradecemos essa oportunidade de estar divulgando o serviço e alertando a população, principalmente os jovens, sobre a necessidade de prevenção e de cuidado de si próprio.